Então vamos criar um diretório teste aqui, que já existe, então teste 2. Vamos entrar nele. E eu vou fazer um exemplo de um erro que poderia acontecer. Então vou criar aqui um arquivo, sei lá, index.js, e vou editar esse arquivo e vou colocar simplesmente var a igual a 5, ou sei lá, 5 dividido por 0, certo? 5 dividido por 0. 5 dividido por 0 não pode, né? Nossa, o que ele fez aqui? Ah, não, peraí, não estou editando o arquivo. Isso. Então, se eu executar esse código, se eu executar ele, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque talvez dividir por 0 no JavaScript pode. Né? Então, veja que engraçado. O JavaScript é algo que permite... Quanto dá dividir por 0? Não sei, vamos ver. Console.log infinito. Então, dividir por 0 pode em JavaScript. Olha que legal. Mas, no mundo real não pode. Em JavaScript pode. Ele divide por 0. Então, assim, o JavaScript convencionou que quando você divide uma coisa por 0, dá infinito. Tá certo? Tá errado? Não sei. Mas eu quero fazer um sistema que dividir por 0 não pode. Certo? Então, eu vou criar uma função que, se o usuário digitar 0 no como é que chama aquele negócio embaixo? O denominador... Né? Numerador, denominador. Se o denominador for 0, tem que explodir. Tem que lançar uma exceção. Falar pro cara, ó, não pode dividir por 0. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, vou criar a minha função, tá? Então, vou chamar aqui de div, a minha função. E aí eu vou colocar numerador, denominador. E vou fazer o seguinte. Normalmente, ele deveria retornar o numerador dividido por denominador. Esse seria o resultado. Tá? Então, vamos colocar assim, o 5. Agora, em vez de chamar desse jeito, eu vou chamar o div 5,0. Só estou refatorando o meu código por enquanto. Ainda não implementei a explosão. Tá? Eu criei uma função div e estou chamando ela aqui. Eu vou rodar o programa. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que ele vai imprimir? Infinity, igual, normal, tudo certo. Então agora sim eu criei a minha função especial de dividido, que eu não quero que ele retorne infinito quando o denominador é 0. Eu quero que ele lance uma exceção. Como é que eu lanço uma exceção? Tem um método que chama throw. Throw significa lançar. Então lance, e aí eu coloco uma exceção, por exemplo, eu posso lançar qualquer... eu posso escrever assim, exception, vamos ver se isso daqui dá certo. New exception. New exception. Eu acho que é assim. Vamos ver se deu certo. Não, ele lançou uma outra exceção, na verdade, que não foi a exceção que eu queria. Ele lançou a exceção de que o meu código está errado. Mas também é uma exceção. Certo? Não está definido o exception. Tá? Então eu vou colocar assim, eu vou lançar simplesmente uma string chamado argument invalid. Certo? Eu estou lançando uma string. E aí se eu rodar o meu código agora, o que ele deu? Ele deu erro. Tá certo. Funcionou. O erro que eu queria. Argumento inválido. Certo? Então, é isso. Argumento inválido, tanto que ele printou aqui. Deveria ter printado essas outras coisas aqui também. Por que ele não printou essas outras coisas? Não sei, mas ele lançou a exceção. Acho que é throw mesmo? É throw, né? Throw. Porque às vezes eu programo em outras línguas e eu acabo me confundindo, mas é throw. Pera aí, deixa eu só confirmar aqui. Throw. É isso aí, ó, throw. E você pode dar throw, vou mostrar aqui. Você pode dar throw numa string, você pode dar throw num número, você pode dar throw num qualquer coisa, né? Só que aqui eu tô dando throw em qualquer situação, né? Eu não deveria dar throw em qualquer situação. Se eu dividisse, por exemplo, por um número válido, sei lá, dividido por 1, o código deveria rodar, certo?
Então vamos ver aqui. Ó, e ele continua lançando. Então vamos lá, vamos colocar uma condição aqui. Se o denominador for igual a 0, aí sim você lança a exceção. E faltou um ponto e vírgula aqui. Então tá, se eu rodar esse código aqui, 5, normal. Se eu rodar assim, vamos colocar mais uma linha aqui. É isso, certo? E o B, agora sim, estou dividindo por 5. Então primeiro ele vai imprimir o resultado, ok? E depois ele vai dar um erro. Vamos lá. Então ele imprimiu, o primeiro deu ok, e aí quando ele chegou na parte do argumento errado, ele lançou a exceção. Ok? Então é bem simples, é só isso. Basicamente, quando eu quero que ele lance uma exceção por um comportamento, eu simplesmente faço ele lançar a exceção dessa maneira. Ou passando uma string, ou passando também, eles têm umas outras formas. Por exemplo, você pode fazer assim, ó, new error. Acho que error era o que eu queria fazer, né? Então vamos fazer assim, ó, new error. E passa aqui uma mensagem. Deixa eu ver se assim funciona. Eu acho mais bonito. Agora fica... Não. Fica bem mais legal, ó. Você pode passar o error. E aí aqui você coloca: não pode dividir por 0. Certo? E aí quando rodar o programa, ele vai lançar, ó, erro. Não pode dividir por 0. E aí ele imprime todo o que a gente chama de stack trace, né? A linha que deu erro, aí a linha da linha, né? O arquivo que incluiu, e aí vai toda a cadeia de arquivos. Entendeu? Então ele diz assim, ó, foi na linha 9. Mas a linha 9 foi chamada pela linha 4. Então você consegue, né? A linha 4 chamou a linha 9, e a linha 9 chamou a linha 11, e a linha 11 deu erro. Certo? Ele sempre imprime... Aqui ele está imprimindo no console porque eu estou executando ele com o Node. Mas tem como usar ele num alerta de outra forma? Não. Quando ele lança a exceção, vai sempre para o console. A exceção vai sempre com o console. A não ser que... Aí que vem a segunda parte da coisa. Então, primeiro, aprender a lançar uma exceção quando argumentos que vierem forem inválidos. Uma situação típica é dividir por 0, não pode. Mas poderia ser outras situações do tipo, vamos supor que você está criando uma biblioteca que processa cartão de crédito. Então ela recebe um número e retorna lá o número verificador, por exemplo, ou se o número é válido, certo? Você poderia, por exemplo, se o objeto que foi passado não foi uma string, se foi, por exemplo, um número, passou sei lá, um array, né? Eu quero validar um cartão de crédito, mas eu passei um array, eu não passei uma string. E o meu validador de cartão de crédito só trabalha com strings. Então eu poderia antes verificar, o que o argumento passado é uma string? Se não for, lança uma exceção. Tipo, ó, você passou um argumento que não é válido. E lança uma exceção para quem chamou o método da biblioteca. Isso é bem comum. Quando você passa um argumento que não é o esperado, normalmente quem implementou a função lança uma exceção para você né, saber que isso... Para ser visível para o usuário, a gente estava acostumado a usar o wallet. Nesse caso, ele vai pegar o erro e vai tratar de alguma forma. Nesse caso, assim, é que no caso da biblioteca, veja, vocês vão estar fornecendo um código para quem programa. Entendeu? Então vocês nem estão tratando com o usuário mais nesse momento. O seu usuário é um programador. Então a interface do seu programador não é mais um alerta no browser. A interface do seu programador é o console dando uma exceção. Entendeu? Então tá tudo certo você lançar uma exceção e ela imprimir no console. Porque o usuário da sua biblioteca é um programador que fez uma coisa errada e está dando bug no programa dele. E tinha que dar mesmo, porque ele fez uma coisa errada. Então, você tem que dizer para ele. Mas eu não queria, vamos supor que fosse uma biblioteca que o usuário, eu vou usar a biblioteca da Amanda, que faz divisões,
Eu vou usar a biblioteca dela, mas caso o meu usuário digite o 0, eu não quero que lance que dê um erro e aí não aconteça nada. Eu quero tratar esse erro. Como é que eu capturo o erro lançado pela biblioteca para poder tratar ele? Aí que vem a segunda parte, que é o que a gente chama de try-catch, que é o tratamento do erro. Certo? Então, primeiro a gente aprende a lançar o erro. Então, a gente lançou o erro, alguém vai tratar esse erro. E aqui no caso eu vou dar um exemplo que a gente mesmo vai tratar o erro que a gente lançou. Como que a gente faz isso? Quando eu chamei esse código aqui, a minha biblioteca ou a minha função lançou um erro, certo? Então, vamos supor que eu quero tratar esse erro. Eu não quero que ele exploda no terminal, eu quero que ele simplesmente imprima. Ó, você não colocou o dado correto e não simplesmente deu um erro absurdo que não tem o que fazer. Explode tudo e não tem o que fazer. Como é que eu faço isso? Eu coloco assim, eu crio try, eu coloco o código que eu tô querendo, que está dando erro, eu coloco ele dentro de um bloco de try. Ou seja, tente fazer tal coisa. Se acontecer qualquer exceção dentro desse bloco, eu consigo capturar essa exceção nesse catch. Então eu vou fazer assim, catch a exceção aqui. E aí aqui dentro desse outro bloco eu digo o que eu faço com essa exceção. Se eu não fizer nada, simplesmente o código não vai mais lançar a exceção. É como se ele viesse assim, ó. O fluxo é o seguinte, ó, presta atenção. Entrou aqui, fez a divisão. Entrou aqui, vai fazer a divisão. Se esse fluxo entrar e acontecer normalmente e não lançar nada, ele termina a execução desse bloco e sai como se nada tivesse acontecido. Se, por algum acaso, no meio de tudo que tiver aqui dentro, tem um monte de coisa aqui, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Se lançou uma exceção nesse bloco, se qualquer coisa que eu executar aqui causar o lançamento de alguma exceção, o código automaticamente vem parar aqui embaixo. E ele vem pra cá e eu posso, por exemplo, dar uma mensagem, tipo, deu erro. Ou posso fazer o que eu quiser com a exceção. Tá? Então, nesse caso, ele vai executar, vai lançar a exceção, e aí vai entrar aqui e vai dar o log do erro. Quer ver? Vamos executar esse código aqui. Então, 5 e deu erro. E aí, no caso, ele acabou retornando o undefined, porque o B que eu estava printando, ele continua undefined. Porque quando eu estava atribuindo o B, lançou uma exceção, o B acabou ficando indefinido. E por isso que quando eu dou um console log, na verdade o console log deveria estar aqui dentro, né? E aí o que vai acontecer é que ele nem vai printar o valor de B, porque quando ele executou isso, lançou uma exceção, e aí ele automaticamente pulou para cá, sem executar essa próxima linha. Então, Esse do catch é o objeto erro que eu lancei aqui. Mas poderia lançar no console log ali pra... Eu poderia, por exemplo, printar console.log e. Se eu fizer isso, se eu fizer o console.log e, o que vai acontecer? Ele vai printar aquilo tudo. Então o e, eu posso o e é um objeto. É um objeto do tipo erro. E ele tem várias propriedades que eu não sei de cabeça, mas eu sei que eu posso fazer assim, por exemplo, e descobrir quais são as propriedades dele. Então, quais são as propriedades... Ops. É um O, né? Vamos ver, quais são as propriedades do erro? Não tem nenhuma. Então, ele não é um objeto. Ou ele não está printando nada, né? Eu acho que o E tem um... se não me engano, eu acho que tem um message. Deixa eu ver se tem um message. Se você coloca o e.message, ele imprime só essa mensagem aqui. Tá vendo? Que foi a mensagem que eu coloquei aqui. Se você manda imprimir o e, aí ele imprime toda aquela coisa toda. Aí você pode buscar no Google JavaScript Error Class. E aí ele diz tudo que tem no error.
Aí tem a documentação completa aqui, ó. Mas basicamente ele tem uma mensagem, ele pode ter um file name, ele tem um line number. E aí existem outros erros que você pode... Esse erro é um erro genérico, vamos dizer assim, erro, não sei do que. Mas tem erros mais específicos que você pode também usar. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então tem o erro de avaliação, erro interno, range error, ou seja, passou um valor que está fora de um limite, né? Erro de referência, erro de sintaxe, erro de tipo, né? Então vocês poderiam, no caso do exemplo lá do cartão de crédito, passou uma string, né? Então vou fazer aqui o código, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse uma outra função, certo? Que validate credit card, que recebe um número. E aí, credit card, isso. E aí eu faço if type of num não for uma string, e eu posso fazer um throw, como que era? Type error, new type error. E aí eu posso mandar uma mensagem do tipo, deve ser uma string. Essa mensagem aqui dentro não é obrigatória, tá? Ela é opcional. Então, e aí aqui embaixo, blá blá, eu faço o que teria que ser feito, que é validar o cartão de crédito, etc. Então, se eu chamar validate cartão de crédito com, sei lá, um número, e não uma string, tudo bem que eu coloquei aqui um num aqui, né? Vamos assim, string, só pra, sei lá, ou input, para não confundir. Então, se o input for do tipo string, se ele não for do tipo string, então ele lança uma exceção. Então, se eu tentar validar um cartão de crédito e passar um número, vou rodar, aí ele lançou a exceção, e aí agora não é mais um erro genérico, é um erro do tipo. Então, às vezes é legal você ser mais específico de qual erro foi que você colocou. Qual erro que aconteceu. Não é obrigatório, você poderia usar error aqui também, funcionaria igual. É mais por uma questão semântica. Pô, é um erro. Se você for mais específico para o usuário, que no caso agora é um cara que tá, uma pessoa, uma mulher, qualquer pessoa que está usando o seu código, você coloca type error e ele sabe que o erro foi de tipo e não, sei lá, qualquer outro tipo de erro mais genérico. Você pode passar um pouquinho por que a gente usou new nesse caso? Porque na verdade é uma sintaxe do JavaScript mesmo. Acho que tem a ver com o fato de ser, porque ele cria um objeto novo, né? Aqui. Se você não passa o new, eu acho que ele nem vai funcionar. É mais uma questão, funciona também. Funciona também. Mas o jeito usual é colocando o new. A diferença é que ele cria um erro específico para aquele momento. Por isso um erro novo, mas para todos os efeitos eu acho que não muda nada. Eu acho que não muda nada. Você poderia não usar o new, que dá na mesma. Tá? Pode ser assim. Eu acho que é só uma sintaxe mais apropriada para esse tipo de coisa. Mas só isso. Então o que acontece? Olha só. Veja bem. Acompanhem. Eu tenho aqui deixa eu tirar esse print aqui, que deu esse print aqui, só para vocês verem então o que aconteceu. Eu fiz várias coisas aqui. Primeiro, eu imprimi um 5, porque eu fiz esse código aqui e o 5 funcionou. Até aí, beleza. Segundo, eu imprimi um deu erro, porque eu fiz uma coisa que teoricamente geraria um erro, mas eu tratei esse erro. Ele está dentro de um try catch. Então ele tratou o erro e por isso ele continuou executando. Se eu não tratasse esse erro, se não existisse essa parte aqui, vou tirar essa parte aqui, o que acontece? Quando lança uma exceção, o código para de executar. Então se eu rodar esse código de novo, ele lançou a exceção por 0, tá vendo? E não executou a parte da validação do cartão de crédito. O programa sai fora. Tá?
Então por isso que às vezes você precisa tratar a exceção, porque se você não trata a exceção, o programa interrompe. Então nesse caso aqui, eu tratei essa exceção, então ele fez o print de deu erro, e aí ele foi para a próxima coisa. E aí ele lançou uma exceção aqui de novo. Quer dizer que se tivesse alguma coisa depois dessa linha aqui, ele também não iria executar. Né? Então se eu fizesse aqui console.log fim, vamos supor, e rodar, ele não imprime fim. Se eu quisesse que ele chegasse até lá, eu ia ter que vir aqui e botar esse cara aqui dentro de um bloco de try catch. Try catch e aí aqui eu faço console.log deu erro mesmo. E aí eu rodo e ele só imprimiu 5, deu erro mesmo, fim. Certo? A constatação de que deu erro. Então, parar não dá erro? Tá dando erro mesmo. Então, vou rodar um código que não dá erro. Qual que é? Sei lá, vou validar uma string. Tipo essa. Isso é válido. Então, ele não vai mais dar erro. Ele não vai imprimir nada, porque no caso aqui eu não estou imprimindo nada. Eu simplesmente, o meu método entrou aqui, executou aqui, mas no caso não está fazendo nada, então não fez nada. Voltou para cá, não imprimiu, deu erro. E fim. Mas aí você vai perguntar assim, mas para que eu preciso disso? Se eu poderia, por exemplo, botar um if e testar se o argumento é tal coisa, tal coisa. É verdade. O try catch, no fundo, ele acaba sendo também uma forma de controlar o fluxo do seu programa, só que de um jeito um pouco diferente do que a gente já estava acostumado com o if. Né? Então, o que muda, na verdade? Muda que quando você lança uma exceção, você está dizendo todas as coisas que são efetivamente um erro. Você está sendo explícito no seu código de dizer, isso está errado. Isso aqui está errado também. E quem está usando está entendendo que aqui está errado. Aquilo não pode. E aí a pessoa vai se preparar para que as coisas que supostamente deveriam dar errado, não deem errado. Então é uma forma muito legal de garantir que o usuário da sua biblioteca trate os comportamentos não apropriados para aquela biblioteca. E isso garante uma qualidade maior de quem está usando a biblioteca. Então quando você lança exceções, quando coisas inesperadas acontecem, quem está usando a biblioteca tem que tratar essas situações, tipo dividir por zero, ou passar um número quando deveria ser uma string, ou coisas desse tipo que estão normalmente associadas a algum input de um usuário que fez coisa errada, porque o usuário ele é campeão em fazer coisas erradas. Né? Se vocês querem saber se o seu sistema é bom mesmo, dá na mão do usuário, porque ele vai fazer tudo aquilo que você não imaginava que ele ia fazer. E aí você vai ver tudo que ele vai fazer de inimaginável, vai aprender com o comportamento dele e vai implementar para estar segura, né, para o seu sistema estar seguro, para garantir que mesmo que ele faça a coisa mais inimaginável, você está preparada para responder com alguma coisa, nem que seja, cara, você fez alguma coisa inapropriada, e não simplesmente travar o sistema. O que não pode é travar e parar de funcionar. Né? Quando você trata, mesmo que seja de forma genérica, tipo, se acontecer isso, eu faço isso. Né? Se ele digitar 0, eu digo que não pode. Se ele digitar um número em vez de uma string, eu falo para ele que tem que ser uma string. Mas se ele pular em cima do computador, eu nunca esperava que ele fizesse isso, em vez de parar o programa, eu simplesmente falo, deu erro, mas o programa continua rodando. Né? O importante é isso, que o programa chegue até o fim. Essa última linha, fim, tem que chegar. Não pode parar no meio. Se parar no meio é porque você não tratou todas as possibilidades que o usuário poderia colocar. Então, em última instância, quando você faz um código enorme, sempre usar o try catch vai garantir que qualquer coisa que dê erro sempre vai ser capturado e você possa tratar. Né? Então, se acontecer, você bota o seu sistema inteiro aqui dentro desse try, tudo, bota 50 milhões de linhas ali, tá, programei, cliquei, um sistema enorme de 500 mil linhas. Eu botei um try ali no começo,
e um catch no final. Se cair aqui dentro, deu erro, mas o programa não trava. Ele dá erro, mas ele continua. Acho que um pouco Mas é comum fazer isso, Daniel? Porque É comum que você faça um try catch dentro de cada função, né? é bem impossível a gente varrer tudo que o usuário pode fazer de errado. Sim, é verdade. Por isso que você faz um tratamento de que, caso algo inesperado aconteça, você captura esse inesperado e mostra, por exemplo, numa caixa bonitinha. Deu erro. Tem um código desse. Em vez do erro aparecer no terminal, porque se você não tratar, ele vai aparecer num terminal e o usuário nem vai ver, porque normalmente o usuário não vê o terminal, né? Então quando você entra numa página aqui em JavaScript, normalmente deu erro, ninguém sabe o que aconteceu, mas tá lá uma mensagem de erro em algum lugar, né? Deixa eu ver se aqui tem. Às vezes sempre tem um erro aqui, ó. Olha lá, ó. Tá dando vários erros aqui, ó. Mas o usuário, por quê? Porque esse programador que fez esse código aqui do LMS não tratou esses códigos aqui. Firestore, APIs, ó, isso aqui é um monte de erro que tá acontecendo, né? E ninguém tá tratando. Ninguém tá lançando aí no console, ninguém tá vendo. Mas tá lá. Se ele tratasse, ele ia falar, olha, tem alguma coisa errada, tá acontecendo alguma coisa. É porque talvez esse erro em particular não afete em nada o usuário, mas poderia ser algum erro que afetasse, tá? Então ele... Mas você vai ver. Ferreiro. É, exatamente. Beleza? Diga. Por exemplo, dá um erro 400. Eu posso, em vez de mostrar erro 400, eu posso mostrar... Uma coisa bonitinha, exatamente. Olha, essa página que você digitou não existe. Por favor, encarecidamente, com muita educação. Pode, por favor, colocar uma página que vale. Mas se você não tiver uma página que vale, não tem problema. Tem aqui uma página que eu já encontrei pra você que vale. Você pode usar ela se você não souber uma página. Então você vai tratando o usuário de uma maneira muito mais educada do que, pá, dar um soco na cara dele, tipo erro. Entendeu? Então essa é a ideia. Nada de frases em vermelho. Frases em vermelho. Tela azul, tela azul. Mas é quando é pra outro programador, igual a gente tá fazendo isso no biblioteca. Seu burro. Pode. Se é para outro programador, aí pode. Não, é justamente, então, veja bem, são duas coisas. Do lado do programador, a gente lança a exceção. Do lado do programador para cliente, a gente trata as exceções lançadas. Né? Então essa parte aqui, de certa maneira, é para o programador. É eu implementando uma função que lança uma exceção ou para um programador ou para mim mesmo. Né? Eu quero garantir que se o input estiver errado, que ele dê um erro conhecido e não um erro inesperado. Como eu já sei que pode vir um input incorreto, eu já trato ele aqui. É claro que assim, tem um equilíbrio entre, não vou ficar tratando tudo de tudo, né? Porque às vezes não compensa o esforço versus qual é a chance de que o input dessa função seja uma salada de frutas? Nenhuma. Então eu não vou tratar o caso que o cara mandou uma salada de fruta. Certo? Então eu não vou falar if type of input igual salada de fruta. E aí faz a coisa da salada de fruta. Para essa situação, não preciso, porque assim, o universo de coisas que poderiam entrar aqui são infinitas. Então eu trato aquelas que eu sei que provavelmente pode dar mais chance de acontecer. Quando a gente está desenvolvendo uma biblioteca, tem coisas que são erros, ao meu entender, devem ser tratados no front-end. E a biblioteca é meio para mudar por trás. Sim. Até onde a gente... Que era, na verdade, o que você estava falando, mas ainda não está muito claro. Até onde a gente deve tratar os erros que deveriam ser tratados no front-end e até onde... Por que a gente fala assim, ó, se vira aí, eu só estou fazendo a biblioteca para resolver esse problema. Normalmente é assim. Quando você faz uma biblioteca, você se limita à assinatura das funções da sua biblioteca. Então, quando eu escrevo uma função validate card, eu só faço isso. Eu sou burro. Eu não sei quem vai usar, se vai estar numa tela, se vai estar num servidor, onde é que vai estar essa função. O que eu garanto que essa minha função vai funcionar e eu garanto que se alguma coisa inesperada acontecer do tipo, a rede caiu, né? Se eu faço uma função que grava no disco,
e o disco deu pau. Eu tenho que estar preparada para as coisas que eu faço dentro da minha biblioteca, eu tenho que estar preparada para reagir. Então, se eu gravo um disco, eu tenho que tratar uma situação onde o disco falhou. Se o input do usuário é inválido, eu tenho que tratar o input do usuário, porque afinal a única coisa que eu faço aqui é pegar um input e responder. Ou se eu não tenho recurso, acabou a memória, sei lá, qualquer coisa que seja possível de eu tratar, eu trato. Agora, o que está daqui para fora, que eu não faço, não está no meu escopo. Então eu não trato. É mais ou menos esse é a mentalidade. O que eu estou fazendo, eu garanto. O que você vai fazer com isso, eu não garanto. Acho que é mais ou menos essa a pergunta. Beleza? Então vamos fazer uma pausa.